Seguindo o nosso jogo aqui, nós vamos para mais uma questão sobre competência tributária. Bora lá! O município M, ao realizar a opção constitucionalmente prevista, fiscalizou e cobrou o ITR sobre propriedade territorial rural, incidente sobre propriedades rurais localizadas fora da sua área urbana. Em função desse fato, o município M recebeu 50% do produto do imposto da União sobre a propriedade rural relativa aos imóveis neles situados. Diante dessa situação, sobre a fiscalização e a cobrança do ITR pelo município M, assinale a afirmativa correta. Olha lá, exatamente igualzinha à questão que a gente já discutiu anteriormente. É a mesma conversa de ITR com o município arrecadando e fiscalizando. E se você estiver olhando aí em cima, são provas recentes e provas com duas cobranças de distância. Salvo engano aqui, o 25º exame e a outra era do 27º. Então são provas ainda recentes e veja que passou uma prova só e ela cobrou isso novamente. Então bastante cuidado com isso daí. É uma questão recorrente, é por isso que o prof pede para você voltar lá e estar sempre resolvendo as últimas provas. Então bem rápido, já que está quente na sua cabeça, para a gente lembrar qual é a conversa. Nós vimos lá que ITR é tributo federal, tem que arrecadar tudo. A União fica com metade e o município fica com metade. Caso o município opte por arrecadar e fiscalizar esse tributo, ele vai ficar com 100% da receita. Olha o que aconteceu aqui, gente. Ele falou que ele usou a opção constitucional prevista, fiscalizou e cobrou. Então ele fiscalizou e cobrou, arrecadou e fiscalizou, né, só sinônimo, e recebeu 50%. Quando ele arrecada e fiscaliza, ele tem quanto? Ele tem 100. A gente acabou de achar o erro da questão. Agora é só procurar isso aqui dentro da assertiva. Veja lá. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Não são possíveis, por se tratar de imposto de competência da União. É possível sim, é o mesmo artigo que fundamentou lá a questão anterior, 158, inciso 2 da Constituição. Letra B. São possíveis, sendo igualmente correta a atribuição a 50% do produto da arrecadação do imposto a ele. Quando ele arrecada e fiscaliza, ele tem 100. Então não está certa não. Letra C. São possíveis, porém nesse caso, a totalidade, é saber interpretar, né? É fácil, né? Totalidade é 100%. Então a totalidade do produto da arrecadação do imposto pertence ao município. É essa aí. E letra D, são possíveis, porém nesse caso, 25%, ela vai mudando sempre no percentual. Do produto da arrecadação do imposto pertence ao município. Então veja aí mais uma vez o mesmo lugar de fundamento do que a questão anterior, discutindo e cobrando exatamente a mesma coisa, tá? Então fique esperto pela recorrência que sua prova tem, a exigência que ela sempre faz em cima da mesma coisa. Então bastante interessante a repetição que ela costuma construir, né? Vamos para mais uma? Admita que, em 2016, foi criado um território federal no Brasil, dividido em municípios. Joaquim reside nesse território e recebeu da União, no presente ano, uma guia para pagamento do IPTU do seu imóvel. Na semana seguinte, recebeu também uma guia do município em que mora. Levando em consideração a situação descrita, assinale a afirmativa correta. Bom, nós temos, gente, 6 classificações diferentes de competência. E a prova não pergunta para você quais são as 6 classificações. Então, só para dizer aqui, nós temos a privativa, comum, cumulativa, que é dessa questão, a especial, residual e extraordinária. Então são 6 classificações de competência: privativa, comum, cumulativa, especial, residual e extraordinária. Certo. A gente pode até pegar um gancho um pouquinho mais para frente para poder falar sobre as outras classificações. Mas para não confundir qual é a ideia, a competência que apareceu aqui nessa questão é a cumulativa. Por quê? A competência cumulativa, gente, é um poder que a União e o DF têm. Apenas a União e o Distrito Federal. Só que hoje a União não exercita essa competência cumulativa. Por quê?
Porque a gente não tem mais território no Brasil. Então a União terá uma competência cumulativa em caso de criação de territórios, que foi a historinha que a sua prova contou. E aí, o artigo que dita essa regra está lá na Constituição, lembrando que competência é poder e quem entrega esse poder é a Constituição. E lembra também, gente, que a Constituição ela não cria tributos. Ela entrega poder para que os entes tributantes o façam, tá bom? Então é o artigo 147 da Constituição que dita essa regra. O que eu vou fazer aqui com você agora? Eu vou ler o artigo 147 e você não vai entender nada. Mas aí a gente vai desenhar e vai ficar muito tranquilo. E você vai ver que esse tipo de questão você não pode errar porque ela é muito tranquila. E também é questão recente, tá bom, gente? Bastante atenção para isso. Escuta aí. O artigo 147 da Constituição fala que compete à União, em eventuais territórios, os impostos estaduais e municipais. Caso o território seja dividido em municípios, caberá aos municípios os municipais. Cabe ao Distrito Federal os impostos municipais. Falei que você não ia entender nada, né? E a hora que a gente desenhasse ia ficar tranquilo? Vamos lá, vamos desenhar. Fica assim, ó. Nós temos lá o artigo 147 da Constituição ditando a regra. Então, o prof já sugeriu, apareceu o artigo aqui, você corre lá e dá uma lida que vai te ajudar. É só para caso de território que a União tem e exercita essa competência. Então, essa competência cumulativa é da União e do DF. O último território, gente, que nós tivemos aqui no Brasil foi do arquipélago de Fernando de Noronha, tá? Então, vamos imaginar, não tem mais, né? Foi extinto o território. Vamos imaginar que esse território ainda estivesse aí. Como é que ficaria essa cobrança? A União, ela cobraria todos os impostos dela, sem prejuízo nenhum dessa conversa de território. Então, por exemplo, a hora que você vai lá para o artigo 153 da Constituição, você vai ver que a União pode instituir 7 impostos. Importação, exportação, IPI, IOF, TR, imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas, certo? Então a União cobraria todos os impostos dela e ainda todos os outros tributos que ela pode. E se tivesse o território, dentro desse território, a União também cobraria os impostos estaduais e municipais. Então a União, além de cobrar todos os 7 dela, cobraria lá os 3 dos estados, o IPVA, o ITCMD e o ICMS, e cobraria também os 3 dos municípios, o IPTU, o ITBI e o ISS. Isso aqui está no 155, isso aqui está no 156, todos da Constituição, tá bom? Certo, então, voltando. 147 fala que compete à União, em eventuais territórios, os impostos estaduais e municipais, certo? Essa é a primeira parte. Aí ela diz para você assim, ó, olha, caso o território seja dividido em municípios, caberá aos municípios os municipais. Vamos fatiar isso aqui em territórios, ó. Vamos fazer 9 municípios, perdão. Vamos fatiar isso aqui em municípios. Vamos fazer 9. Como é que fica quando tem município aqui, gente? Você vai ver que a União vai cobrar todos os impostos dela. Dentro do território, é a União que cobra os impostos estaduais. E cada município que vai cobrar o seu. Então, o município 1 aqui, ó, é ele que vai cobrar o IPTU, o ISS e o ITBI dele. O município 9 aqui é ele que vai cobrar os impostos municipais, certo? Então essa é a regra. O DF, como você já sabe, como não pode ser dividido em municípios, ele cumula, é por isso que chama cumulativa, os impostos estaduais e municipais. Então é por isso que ele cobra esses 6 aqui, né? Certo? Então vamos ver o que a questão contou, né? Ela falou que criou-se um território federal e foi dividido em municípios. Quando divide em município, quem é que cobra os municipais? O próprio município. Agora pronto, é só achar isso aqui na questão, ó. E ele falou para você lá então do IPTU, que é o Imposto Municipal. E que na semana seguinte ele recebeu uma cobrança tanto da União quanto do município. Ó, também recebeu uma cobrança do município. Bom, deixa eu só aproveitar para dar um conceito aqui para vocês, gente. Nós temos uma vedação na Constituição em cima de bitributação. A bitributação
É quando você vai ver que tem dois entes tributantes cobrando tributos sobre o mesmo fato gerador. Então, se um município cobra um tributo, cobra um IPTU, por exemplo, e o outro município também vai cobrar o IPTU, são municípios vizinhos, isso é bitributação, isso é vedado, isso não pode acontecer. Olha, se a União está cobrando um tributo e o município está cobrando o mesmo tributo, bitributação da mesma forma. Então a bitributação ela é vedada. E ela vem justamente para poder entender e ajudar nessa ideia. Criou um território, a União cobra os dela, os estaduais e municipais. Se dividiu em municípios, a União cobra os dela e os estaduais e cada município cobra o seu. Como ela falou de um território que foi dividido em município, cada município cobra o seu. Quem pode cobrar o IPTU? O município. É só achar isso agora. Então vamos lá? Letra A. Apenas a União é competente para, no caso, exigir o IPTU. Não, senhor. Letra B. Apenas o município onde Joaquim reside é competente para exigir o IPTU. Olha aí, letra B de bola. Artigo 147 da Constituição. Exatamente o que nós acabamos de discutir. Letra C. Tanto o estado onde se localiza o território quanto o município seriam competentes para exigir o IPTU. Olha a bitributação aí. Estado e município cobrando sobre o mesmo fato gerador. Não pode. Letra D. Tanto a União quanto o município em que Joaquim reside seriam competentes para exigir o IPTU. Mais uma vez, a União e o município cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador, bitributação. Então, é óbvio que a leitura do 147 da Constituição não é muito fácil. Então, foi por isso que a gente leu primeiro e provavelmente você não entendeu muita coisa. Mas a hora que a gente faz o desenho, fica tudo mais tranquilo. Então, lembra do nosso desenho, lembra a forma que ela cobra, que eu tenho certeza que você vai ficar mais sossegado. Como que a prova também poderia cobrar, professor? Sobre essa história de territórios. Vou mostrar um outro lado aqui para você, aproveitando a discussão e aproveitando o tema. Olha só. Ela pode virar para você e falar assim, ó. Marque quais são os tributos de competência federal, os tributos de competência da União. É uma questão bem simples, tá? Então a AB nem costuma chegar desse jeito aqui mais, do tanto que ficou fácil essa questão. Então ela coloca assim, ó. Letra A, marca os tributos de competência federal. Aí ela põe lá, imposto de renda, o ITR e o ICMS. Já vai comigo, ó. Isso é federal, esse é estadual. Então tá errado. Letra B. Ela coloca IPTU, ISS e TBI. Todos os três do município. Trocou aqui então. Letra C. O ISS, o imposto de renda e o ICMS. Municipal, federal, estadual. E na letra D, ela coloca IPI, IOF e os impostos estaduais e municipais em eventuais territórios. Federal e, em caso de divisão em territórios, quem pode cobrar os impostos estaduais e municipais é a própria União. Então essa seria a nossa resposta. É uma outra maneira dela cobrar em cima da competência cumulativa, tá bom? A OAB gosta mais de falar sobre essa ideia de divisão em territórios, tá bom? Porque, de alguma maneira, ela poderia dificultar um pouquinho mais. Mas a hora que você entende, dificuldade vai embora, né, gente? Então, assim como foi o nosso tema de competência tributária, a gente vai para o próximo bloco para mudar o nosso tema também.